Olá, muito bom dia. O Agro Record News está começando e é muito bom ter a sua companhia. Olha só, a Associação Brasileira de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a Absolo, divulgou os dados referentes a 2023 e os números ficaram bem abaixo do esperado. A pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro de 2023 mostrava um forte crescimento do setor, mas a expectativa não se confirmou. O faturamento com a venda de fertilizantes especiais em geral cresceu apenas 2% em relação a 2022. Chegou a 22 bilhões e 600 milhões de reais, ante 22 bilhões 190 milhões no ano anterior. Alguns fatores contribuíram para o baixo crescimento, entre eles a queda maior que a esperada no preço das commodities agrícolas e dos fertilizantes e o El Niño de grande intensidade, causando impacto na janela do plantio da soja e no milho segunda safra. Os fertilizantes minerais especiais sólidos e os fertilizantes para aplicação via semente e via folha foram importantes no crescimento do faturamento, variando de 4,4% a 8,7%. A venda de fertilizantes orgânicos, fluidos e sólidos apresentaram queda de 7,2%. As culturas que mais utilizaram os fertilizantes especiais foram a soja, com 48,5% e recuperou números da pré-pandemia. O milho ficou com 13,6% e o café 9,7%. No ranking de venda por estado, Minas Gerais sai na frente, seguido por São Paulo e Mato Grosso. Nos últimos 9 anos, as empresas investiram 2,8% do faturamento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em milhões de reais, 2023 foi o menor investimento dos últimos 4 anos. Para o presidente da Absolo, Roberto Levreiro, o Brasil precisa investir no incremento de tecnologia. Só assim pode reduzir a importação do produto, que no ano passado passou dos 40 milhões de toneladas. E de acordo com o presidente da Absolo, o Brasil precisa investir em tecnologia para diminuir a importação de fertilizantes. O aumento de 2% no faturamento não acompanhou a expectativa da pesquisa feita em janeiro e fevereiro de 2023. A decisão de compra tardia por parte dos produtores e a influência do fenômeno El Niño de grande intensidade impactou principalmente a soja e o milho. O presidente da Absolo, Roberto Levreiro, falou que o país está no caminho certo para um mundo mais sustentável e precisa de investimento para se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes. O mundo quer algo mais sustentável, quer um agro mais sustentável, quer uma indústria mais sustentável, é fazer o que nós fazemos, é investir em tecnologia e melhora em ganhos de eficiência. Então, esse é o grande diferencial, esse é o ponto primordial. Então, nós, economicamente, conseguimos reduzir nossa dependência. E se o mundo quer que dobre a oferta de alimentos, o Brasil, em 2050, se hoje ele importa 40, ele tem que importar 90 milhões de toneladas. Isso não é sustentável, nem para nós e nem para quem está lá fora, e nem isso que o mundo quer. E agora, nós podemos aqui, com as nossas tecnologias, reduzir em 30% no mínimo essa eficiência, essa dependência. Basta essas tecnologias chegarem de forma adequada, as indústrias terem condição, terem segurança jurídica para fazer seus investimentos e a população ter um claro conhecimento do que, como e quando utilizar essas tecnologias. A gente fala agora dos estragos das chuvas no Rio Grande do Sul. A agricultura deve precisar de auxílio do governo para se reestruturar. Não é possível saber o tamanho do impacto das enchentes. Alagamentos afetaram muitas plantações. De toda a soja produzida no estado, 35% ainda não foram colhidos. Por causa dos custos de atuar com o solo encharcado, 15% dos grãos devem ser abandonados. Para o arroz, o cenário também é preocupante. 17% da safra ainda estavam no campo quando veio a inundação. A estimativa preliminar da Companhia Nacional de Abastecimento é que as perdas no Rio Grande do Sul devam chegar a 1 milhão de toneladas de grãos em várias culturas. Em visita à Record em São Paulo, a ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina disse que é preciso garantir apoio aos produtores. Chamar as cooperativas de crédito, os bancos oficiais, Banco do Brasil, todo mundo envolvido para resolver o problema desse grande estado produtor. Mas a retomada da agricultura e da pecuária em regiões muito afetadas pelas enchentes não depende só de crédito e investimentos.
Produtores gaúchos, principalmente os pequenos, vão precisar de orientação técnica para recuperar as lavouras. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural já participa desse esforço. O Senar é uma instituição mantida pelo agronegócio e faz parte do Sistema S, como o Senac do comércio e o Senai da indústria. O Senar oferece gratuitamente formação para profissionais do campo. E é com isso que eu acho que nós vamos ter essas pequenas propriedades transformadas em grandes produtoras de grãos, de cereais, de hortifruti granjeiro, de ovos, porque não é só voltar a plantar, mas vão ter construções que precisarão, a própria casa do produtor rural que foi arrasada, as condições de logística, as estradas, pontes. A Confederação Nacional da Agricultura anunciou que vai destinar cerca de 100 milhões de reais para ações para tentar reestruturar o setor produtivo no Rio Grande do Sul. A ação leva o nome de Superação Rio Grande do Sul e vai mobilizar as federações de agricultura e pecuária de vários estados. 300 técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, farão um mapeamento das áreas produtoras mais afetadas e coordenar o apoio aos produtores. A iniciativa é baseada na experiência da equipe que atuou na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós não podíamos ficar omissos, vendo principalmente o produtor sendo, vamos dizer assim, não é massacrado, é muito pior do que isso, sendo expulso da sua terra, do seu lugar, de sua casa. Nós estamos trazendo uma experiência que nós trabalhamos lá, estamos levando para o Rio Grande do Sul. Uma portaria do governo federal, publicada no dia 28 de maio, define as novas regras para a importação do arroz. A portaria dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Agricultura e Pecuária e da Fazenda definiu os parâmetros da operação de importação. O valor para a compra está limitado em 1,7 bilhão de reais. Os estabelecimentos autorizados para vender o arroz vão ser cadastrados pela Conab. A medida visa amenizar o impacto social e econômico causado pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. A portaria define também o preço do arroz a ser vendido para o consumidor final, que deve ser no máximo de R$ 4,00 o quilo. A compra do produto importado vai ocorrer via leilão público. E 3 tipos de arroz deixarão de pagar imposto de importação para entrar no Brasil. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, zerou as tarifas para 2 tipos não parboilizados e 1 tipo polido. A medida tem como objetivo garantir o abastecimento de arroz após as enchentes no Rio Grande do Sul. O estado responde por 70% da oferta nacional do produto. Algumas fazendas ficaram cobertas de água por 3 semanas em meio às inundações. O governo federal destaca que a isenção tarifária, que estará em vigor até 31 de dezembro, visa garantir que os consumidores não enfrentem o aumento dos preços dos alimentos básicos. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao reduzir as tarifas a 0, o que se busca é evitar a escassez e os aumentos de preços causados pela redução da oferta. Os parceiros do Brasil no Mercosul, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, são os principais fornecedores externos de arroz para o mercado nacional. E como o bloco é uma zona de livre comércio, eles não pagam imposto para vender ao Brasil. Mas, de acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, os exportadores do bloco têm procurado aumentar o preço do arroz destinado ao Brasil em até 30% após as enchentes. A Companhia Nacional de Abastecimento suspendeu o leilão de compra de 104 mil toneladas de arroz beneficiado polido, previsto para ocorrer no último dia 21. As associações que representam os produtores de arroz no Rio Grande do Sul minimizaram o risco de desabastecimento. Segundo os produtores, mais de 84% do arroz plantado já tinha sido colhido antes das enchentes. A gente fala agora de exportação de uvas. Elas estão em movimento de queda no Brasil. Entendo por quê. As exportações brasileiras de uvas estão registrando o menor ritmo no primeiro semestre de 2024.
No acumulado de janeiro a abril, os envios totalizaram 3.900 toneladas, 36% menor do que o mesmo período do ano passado, conforme informações da equipe do Hortifruti CPEA, com base nos dados do Comex Stat. Em relação à receita, a redução também foi significativa, recuo de 33% no mesmo comparativo, com o menor desempenho para o período desde 2018. O excesso de chuvas durante o primeiro trimestre do ano no Vale do São Francisco, na região nordeste do país, foi responsável pelo baixo desempenho dos embarques, mesmo com alta demanda internacional. As altas precipitações locais trouxeram danos profundos à produção, resultando em reduzida produtividade e queda na qualidade. Uma melhora no cenário é prevista apenas para o segundo semestre do ano. Vale lembrar que, por enquanto, produtores seguem priorizando a comercialização das uvas no mercado nacional, que está apresentando boas margens. Um projeto tem impulsionado a produção de leite no Rio de Janeiro. O programa conta com investimentos em tecnologia e assistência técnica. De 30 para 90 litros de leite por dia, a produção triplicou na propriedade de Felipe. Aqui, os animais recebem todos os cuidados na alimentação e manejo. Além do capim picado, as vacas pastam nos piquetes. O produtor faz parte do programa Campus Leite. A produção do leite, ela mudou significativamente aqui na nossa propriedade. Antigamente, um ano atrás, a gente tirava uma média de 30 litros de leite. Hoje a gente está com a média dia de 90 litros de leite. Então, assim, mudou bem. A propriedade aqui, ela está sendo um projeto piloto. Então, a partir dessa propriedade, a nossa intenção é expandir para todos os nossos produtores do grupo. No pasto irrigado, adubado e rotacionado, a equipe avaliou que seria melhor plantar o capim mombaça. O técnico de campo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural optou por este tipo por se adaptar melhor na região. Em pouco tempo, já traz resultados positivos na alimentação do gado. Nós optamos aqui pela implantação do capim mombaça, que é um capim que tem correspondido muito aqui na nossa região. O Felipe aqui ele fez a opção de começar com a irrigação, então isso acelera muito o processo, como vocês podem estar vendo hoje aí. Esse pasto está com 24 dias de brotação e a gente vem adubando, a gente faz um planejamento de adubação anual para a gente estar melhorando isso, tanto melhorar em quantidade de animais por área, em lotação e também melhorar em qualidade desse capim, para ele ser transformado em leite lá na ordenha dele, que é o que a gente espera desse trabalho todo. Todos estes bezerros nasceram depois da implantação do projeto e foi tudo muito bem planejado, do pré-parto até o nascimento dos filhotes. E o próximo passo vai ser a implantação da inseminação artificial na propriedade. Nós também temos um acompanhamento da assistência técnica do médico veterinário que faz ultrassom nas vacas e isso também garante a produção delas com a questão de prenhez. Então, assim, o acompanhamento técnico tem feito toda a diferença aqui na nossa propriedade. No sítio que fica em Balança Rangel também foi instalado um resfriador com gerador de energia elétrica que atende a outros 12 agricultores da região. A cada 2 dias, o caminhão da cooperativa passa para buscar o produto armazenado. No geral, Campos produz 90 mil litros de leite por dia. Quase 2.000 pequenos agricultores ajudam neste montante e alguns fazem parte do programa da Secretaria Municipal de Agricultura. A gente está criando uma condição, inclusive, para esses pequenos produtores poderem fazer o processamento do que eles estão produzindo de leite para vender, por exemplo, para merenda escolar, vender para o PAA, fazer vendas públicas, que o preço é muito melhor, ou fazer para vender devidamente legalizado. O município já chegou a produzir 200 mil litros de leite por dia. O objetivo é tentar chegar a esta marca novamente. Por isso é importante a assistência ao homem do campo, para direcionar investimentos, seguir as orientações técnicas necessárias e até mesmo implantar o melhoramento genético no rebanho. O foco do programa é assistência técnica, reprodutiva, sanitária e nutricional. A gente chega na propriedade, a gente trabalha primeiro com a nutrição, a gente ajusta a nutrição desses animais e a partir daí a gente começa a trabalhar manejo
e, consequentemente, a gente chega na reprodução, porque a reprodução está diretamente ligada na produção. E a partir daí a gente começa a fazer protocolos de ETF, a gente acompanha se os animais estão ciclando, se estão parindo, né, porque tem que dar um bezerro por ano, e a gente fecha com a qualidade do nosso produto, que é o leite. A qualidade da cebola produzida na região nordeste do país tem surpreendido os produtores, viu? É que mesmo com as condições climáticas, a melhora é perceptível. O volume de cebola ofertado em Irecê, na Bahia, e Vale do São Francisco tem melhorado gradualmente a cada semana em decorrência das melhores condições climáticas atuais. Entre os meses de março e abril, chuvas excessivas dificultaram tanto a colheita quanto a semeadura, fator que deve abrir uma breve lacuna de oferta entre junho e julho. O desenvolvimento dos bulbos até então ficou bastante prejudicado por conta do clima úmido. E agora, com as chuvas dando trégua, a qualidade da cebola nordestinas tende a melhorar gradativamente. Entre 13 e 17 de maio, em decorrência do cenário de melhor oferta, os preços caíram e a amarela híbrida fechou a R$ 123 a saca de 20 quilos no Vale do São Francisco e a R$ 120 a saca de 20 quilos em Irecê, recuos de 0,3% e de 8,5% respectivamente, frente à semana anterior. Vale a ressalva de que o calibre ainda está baixo e grande parte da produção tem sido classificada como caixa 2. Os produtores de café têm enfrentado dificuldades com a colheita deste ano. Saiba o porquê. Após recuar no início de maio, os preços domésticos do café reagiram na segunda quinzena. Segundo pesquisadores do CPEA, são poucos os lotes que têm entrado no mercado spot, sobretudo de arábica, em meio ao ritmo ainda lento da colheita desta variedade na maioria das regiões brasileiras. Pesquisadores do CPEA indicam que, apesar do clima seco, favorável para essa fase inicial de trabalhos, a colheita soma entre 5% e 10% da produção esperada nas regiões de Graça, em São Paulo, da Zona da Mata, de Minas Gerais e do noroeste do Paraná. Vale ressaltar que o tamanho pequeno do grão, ou peneira, até o momento vem preocupando cafeicultores. No Cerrado de Minas Gerais, importante região de arábica, as atividades estão nos estágios mais iniciais, como normalmente acontece, já que a colheita ocorre um pouco mais tarde que as demais. O volume de café exportado no mês de abril bateu um novo recorde, com alta de 53%. Os dados foram divulgados no último boletim do Secafé. O Brasil exportou mais de 4 milhões e 220 mil sacas de 60 quilos de café em abril deste ano, superando o desempenho de abril de 2021. O volume foi recorde para a temporada. Os embarques também renderam a maior receita cambial da história para qualquer mês, com mais de 935 milhões de dólares. Esses números fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil e representam um aumento de 53,3% em volume e 52,6% em valor, na comparação com o mesmo intervalo de 2023. Nós tivemos mais um mês recorde da nossa série histórica. Já havíamos anunciado em março de 2024 números recordes e agora em abril também números recordes. Desde outubro de 2023 nós estamos exportando acima de 4 milhões de sacas, com exceção do mês de fevereiro, que é o mês mais curto. As exportações brasileiras de café também bateram recorde no primeiro quadrimestre deste ano, com mais de 16 milhões e 240 mil sacas, 45,6% acima do registrado nos 4 primeiros meses de 2023. Segundo o Secafé, no acumulado dos 10 meses do ano safra 2023-2024, as remessas cafeeiras do país ao exterior também representaram volumes significativos. Quando analisamos o ano safra, que começou em julho de 2023 e por enquanto ele é parcial, até abril de 2024, nós exportamos 39,26 milhões de sacas, crescendo 28,5%. E os recordes para o ano safra parcial estão nas receitas cambiais, tanto em dólar quanto em real. Exportamos 7,94 bilhões de dólares, crescendo 13%. Para os embarques, o recorde absoluto ficou nos cafés verdes canéforas, Conilon e Robusta, 6,53 milhões de sacas, crescendo 490%.
90%. Outro parâmetro importante para se analisar exportações é o ano civil parcial, de janeiro a abril de 2024. Nós tivemos desempenho recorde nas vendas externas, 16,24 milhões de sacas, crescendo 45,6%. E nós tivemos também recorde nas receitas cambiais, tanto em dólar quanto em real. De janeiro ao fim de abril, o café arábica permanece como o mais exportado. Foram 12.469.000 sacas, o que corresponde a 76,77% do total dos cafés produzidos no país e representa alta de 31,3% na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Já o Canéfora, que engloba os cafés robustas, e o Conilon, teve 2.559.000 sacas embarcadas no período, sendo o destaque entre os tipos do produto. Esse desempenho para os canéforas é reflexo do cenário internacional, com menor disponibilidade do café robusta indonésio e vietnamita, por conta de problemas climáticos nos países. Entre os principais compradores dos cafés brasileiros, os Estados Unidos seguem na liderança. Só entre janeiro e abril deste ano, o país comprou cerca de 2.600.000 sacas. Mas o destaque tem sido a Alemanha, que ficou em segundo lugar, comprando neste mesmo período cerca de 2.350.000 sacas, um aumento de 64,4% em relação aos primeiros 4 meses de 2023. Quando analisamos países, blocos econômicos, continentes, todos os números foram expressivos. A Europa representou por 53,8% dos nossos embarques. A União Europeia, justamente que está discutindo novas regras ao fluxo do comércio, representou 48,1%. A América do Norte, após a Europa, a América do Norte ficou em segunda posição, com 20,7%. Tivemos a Ásia e a América do Sul na sequência. Todos os blocos econômicos mostraram grandes desempenhos. Olhando os países do top 10 dos compradores de cafés do Brasil, todos também mostraram um crescimento nesse processo. Os cafés que possuem qualidade superior ou certificados de práticas sustentáveis respondem por 18,8% das exportações totais brasileiras do produto no primeiro quadrimestre de 2024, com um embarque de mais de 3 milhões de sacas ao exterior. Esse volume representa aumento de 49,6% em relação ao registrado nos 4 primeiros meses de 2023. No ranking dos principais destinos dos cafés diferenciados, entre janeiro e abril deste ano, os Estados Unidos seguem em primeiro lugar, com a compra de 769.494 sacas. Fechando o top 5, aparecem Alemanha, com 550.620 sacas, Bélgica, com 322.406 sacas, Holanda, com 225.153 sacas e Reino Unido, com 129.186 sacas. Um homem foi diagnosticado com gripe aviária no Michigan, nos Estados Unidos. Esse é o segundo caso registrado em humanos este ano no país. O trabalhador teve contato com vacas leiteiras, supostamente infectadas. Segundo autoridades de saúde dos Estados Unidos, ele apresentou sintomas oculares leves e se recuperou. Trabalhadores agrícolas expostos a esses animais correm o maior risco. Especialistas afirmam que eles deveriam receber equipamentos de proteção, especialmente para os olhos. O primeiro caso ocorreu no final de março. Um trabalhador rural do Texas relatou também uma inflamação ocular. Desde 2020, o vírus da gripe aviária tem se espalhado entre mais espécies animais, incluindo cães, gatos, gambás, ursos e até focas e botos. A detecção na pecuária norte-americana no início deste ano foi uma reviravolta inesperada que levantou questões sobre a segurança alimentar e se a doença começaria a se espalhar entre os humanos. Isso não aconteceu, embora tenha havido um aumento constante de infecções relatadas em vacas. Até na quarta-feira, o vírus havia sido confirmado em 51 rebanhos leiteiros em 9 estados, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. 15 dos rebanhos estavam em Michigan. O outono é conhecido como a estação das frutas, não é mesmo? Mas isso tem mudado um pouco. Com o calor que fez nos últimos dias, algumas frutas não têm muita qualidade e ainda estão bem caras.
Lucrécia passou no sacolão bem cedinho para garantir os lanches saudáveis do dia. É o que a gente tem que procurar, né? As coisas estão tão difíceis que a gente tem que procurar o que está mais em conta. Frutas? Esta dona de casa não fica sem. E ela também recorre à boa e velha pesquisa de preços. Eu saio procurando, né, onde está o melhor preço, porque está bem, está pesado o preço. No geral, os consumidores têm encontrado produtos mais caros e com menos qualidade. E isso tem um motivo. O mês de maio tem sido marcado por temperaturas mais altas e o calor tem afetado a qualidade dos produtos do hortifruti. Inclusive, segundo especialistas, o outono é conhecido como a estação das frutas, mas as condições climáticas têm afetado a variedade, a qualidade e o preço desses produtos. Neste sacolão, por exemplo, encontramos muita oferta de maçãs, todas importadas da Argentina, país mais frio que o Brasil. Para o inverno que chega mês que vem, a safra também pode ser afetada. Toda planta ela precisa dessa queda de temperatura para reproduzir, né? Então, o que acontece com a planta? Ela encontra o frio da manhã, mas logo em seguida o dia esquenta, né? Então, a planta ela reproduz e vem o calor e amadurece. Então, ela não desenvolve, ela não ganha tamanho. Por exemplo, as peras, né? Elas estão pequenas também. As maçãs nacionais, que é mais comum da gente consumir em casa, mais baratinha, digamos assim, também está super pequena. Então, a gente entra no sacolão e encontra ela, porém, está R$ 9,00 o quilo. Essa dificuldade do próprio dono do sacolão de encontrar, eleva o custo, eleva o preço. A engenheira agrônoma conta que estamos na época de banana, laranja e mexerica. E por isso os preços dessas frutas estão melhores. São dessa estação, né? A gente colhe, acabou de colhê-las, digamos assim, então a gente tem mais opção delas no supermercado, tanto que a gente está vendo queda no preço das bananas. A qualidade da mandioca das últimas colheitas não tem sido satisfatória. A gente te explica o porquê. O volume de mandioca entregue nas fecularias e farinheiras reduziu nos últimos dias, o que deu sustentação aos preços da raiz. Segundo informações do CPEA, produtores relataram dificuldades em realizar as atividades de colheita, devido à baixa umidade e estiagem. Além disso, o teor de amido continuou sem apresentar recuperação, mantendo-se abaixo do apurado nos primeiros meses do ano passado. Levantamento do Centro de Estudos mostra que o teor de amido vem caindo desde fevereiro, com a média de 540 gramas. Quanto ao valor médio da tonelada de mandioca posta à fecularia entre 20 e 24 de maio, foi de R$ 425, cerca de 74 centavos por amido, com aumento de 2% sobre o da semana anterior. Em um ano, contudo, observa-se queda no preço de expressivos 39%. Um produtor de café resolveu fazer reparação histórica. Ele só compra grãos de agricultores negros. Rafael Brandão sorri com orgulho ao descrever o café brasileiro de alta qualidade que ele produz com grãos provenientes exclusivamente de agricultores negros. O jovem de 31 anos diz que o objetivo é inverter a lógica de que os negros, como eles, são meros trabalhadores. Para o produtor é uma maneira de fazer a reparação histórica. Ele faz a torrefação em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A marca Café de Preto foi lançada há 4 anos. Em 2022 ele vendeu 800 quilos, no ano seguinte 1.400 toneladas. Este ano ele espera aumentar esse número para mais de 2 toneladas depois de um aumento de 20% nas vendas apenas no primeiro trimestre. O logotipo do Café de Preto é um punho negro levantado segurando um ramo de café. E as diferentes linhas de sabores recebem nomes de importantes mulheres negras da história brasileira. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura em 1888 e as desigualdades raciais continuam elevadas num país onde mais da metade das pessoas se identificam como pretos ou mestiços. Através de seus esforços, Brandão disse que quer lembrar ao mundo que o Brasil se tornou um importante produtor de café graças aos escravos da África, de onde o café é originário. Brandão é um líder da chamada Onda de Negócios Negros no Brasil, que promove o comércio entre pessoas de ascendência africana como uma ferramenta para o progresso social. Hoje, a gente ainda tem que quebrar esse estigma de que pessoas pretas não produzem qualidade. Então, meu trabalho também dá luz nisso, de mostrar que hoje eu tenho 6 cafés produzidos por pessoas negras, todos eles acima dos 80 pontos e com muita qualidade.
No começo, ele teve dificuldade em encontrar fornecedores negros, isso porque a esmagadora maioria das plantações de café do Brasil ainda pertence a famílias brancas. A cerca de 500 quilômetros de Nova Iguaçu fica a plantação de café de 19 hectares de Neide Peixoto, uma das primeiras fornecedoras de Brandão. Ao contrário dos pais que trabalharam boa parte da vida com a colheita do grão, ela cultiva café em terras que pertencem à sua própria família, compradas pelo marido e irmãos, também ex-trabalhadores. Significa muito eu ser uma produtora negra, de cafés especiais, porque no passado, nós, negros, a nossa história foi uma história muito difícil, muito sofrida. Então, hoje, eu poder ser uma produtora e ser reconhecida é algo muito bom, A gente fica muito feliz. Deslizamentos em uma região agrícola da Turquia têm preocupado autoridades e também produtores. Com uma forte produção de chá, o governo tenta achar medidas para contornar a situação. Cada vez que chove forte na região turca de cultivo de chá do Mar Negro, esse agricultor começa a se preocupar. Em agosto do ano passado, ele quase foi arrastado por um deslizamento de terra quando um jardim de chá acima de sua casa, no vilarejo em que vive, começou a deslizar montanha abaixo durante uma chuva torrencial. A casa acima da dele foi destruída e parte do campo acabou dentro de sua cozinha. A província produtora de chá de Rize, no nordeste da Turquia, tem sido repetidamente atingida por grandes deslizamentos de terra nos últimos 50 anos. Quase 2 vezes mais chuvoso que a Irlanda, com 2 metros de precipitação anual, a agência turca de desastres disse que só no ano passado ocorreram 355 deslizamentos de terra graves, que afetaram casas. E a situação vai piorar, alertam os especialistas, com as alterações climáticas a tornarem o Mar Negro mais quente e as temperaturas ainda mais violentas, colocando ainda mais pressão sobre o solo. Um representante da Câmara de Engenheiros Geológicos da província disse que a construção descontrolada de estradas cortadas nas encostas das montanhas para ligar as suas aldeias dispersas agravou o problema. Eles prejudicam a estabilidade do solo da região montanhosa, 80% da qual é constituída por encostas íngremes. A expansão das plantações de chá ao longo do século também tem culpa, já que resultou na erosão do solo. As terras agrícolas ocupam impressionantes 90% das terras da região. Embora ninguém tenha morrido num deslizamento de terra em Rize em quase 3 anos, 3 trabalhadores foram arrastados num deles na província vizinha em março. Mas as memórias dolorosas de outros desastres que já custaram 130 vidas em Rize desde a década de 1960 nunca estão longe da superfície. Depois de 6 aldeões terem morrido em inundações e deslizamentos de terra em 2021, autoridades apelaram à proibição de edifícios de 5 a 10 andares serem construídos nas encostas. O presidente foi contundente sobre os danos que estavam sendo causados. Para ele, os fertilizantes utilizados estão transformando o solo em lama. Enquanto ninguém toma frente, produtores seguem com o cultivo, mesmo com o temor de possíveis deslizamentos. O clima mais ameno em regiões produtoras tem favorecido o desenvolvimento da alface no campo. Em decorrência do melhor cenário climático, as produções de alface têm sido mais favoráveis no Cinturão Verde Paulista. De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Hortifruti CPEA, com base nos dados da Climatempo, a leve queda nas temperaturas favoreceu o desenvolvimento dos pés nas cidades paulistas de Mogi das Cruzes e Ibiúna. Porém, o clima mais ameno, típico do final de outono e aproximação do inverno, fez cair a demanda pelas folhosas. Na tentativa de evitar altos volumes de sobras nas lavouras, tem havido atraso nas colheitas. Dessa maneira, os preços recuaram no fechamento do dia 24 de maio e a americana ficou em R$ 27,92 a caixa com 12 unidades em Ibiúna, cerca de 0,3% abaixo. A crespa também caiu, terminando a média de R$ 28,00 a caixa com 20 pés, 20% inferior em Mogi das Cruzes.
Então, que tal verduras frescas, sem agrotóxicos e sem muitos atravessadores? No Rio de Janeiro, os produtores de hortaliças estão tendo incentivo para trabalhar o ano todo. Campos é uma terra quente, onde o agricultor trabalha com algumas culturas que se adaptam à temperatura local. Lucimar cultiva hortaliças há mais de 15 anos. Em um lote de 1.500 metros quadrados, ele trabalha o ano inteiro. Não precisa de área muito grande, você precisa cuidar bem. E a verdura é que nem você cuidar de uma criança. Você está sempre molhando, limpando, adubando ela. E você consegue fazer esse trabalho dessa forma aí. Não precisa de uma área tão grande para produzir, para você manter uma vida digna, cuidar da sua família e pagar suas contas, entendeu? Com vários pontos de venda na cidade, o foco dele está no varejo. O atacado, você trabalha, você vira empregado de novo. Porque o cara está me esperando todo dia de manhã, que seja, eu tenho que chegar lá 7 horas, 8 horas, fazer a entrega dele. Aí, no outro dia, eu tenho que voltar de novo naquele mesmo horário o ano todo, eu fazendo esse tipo de trabalho. E no varejo, eu acho que eu sou dono mais de mim, porque se eu não posso levar a quantidade que eu costumo vender, eu levo menos, converso com o freguês vai ver com outro vizinho, de repente, vão controlar. E já na casa, se me pedir X, eu sou obrigado a manter o X que ele pedir. Se me pediu tanto amarrado, eu tenho que levar esse amarrado para ele. Lucimar é um dos cerca de 100 agricultores cadastrados para receber incentivos municipais através da Secretaria de Agricultura. A prefeitura, ela faz a parte dela, sim. Ela tem incentivo, sim. A gente busca, muitas vezes, a gente depende de um trator, a gente consegue. E a gente quer melhor, igual eles mesmos já falaram com nós que vai melhorar mais para nós aqui, vai estar olhando mais nós nessa parte de técnico, de trator, de máquina. Atualmente são cerca de 40 hortas ativas e devidamente registradas, entre hortas comunitárias, urbanas e pedagógicas espalhadas por todo o município. A gente vem, coleta, faz análise de solo, a gente incentiva, como a gente tem a pegada agroecológica, a gente incentiva o cultivo de plantas de diferentes espécies na mesma localidade, porque isso a gente quebra ciclos de pragas de doença, tá? Então, como aqui a gente vê a utilização de quebra-ventos, tá? É uma das práticas que a gente lança e dá esse suporte técnico para eles. Especialistas recomendam o consumo de abacate por ser rico em fibras, vitaminas e também minerais. Agora imagine um mini abacate, sem caroço e ideal para uma pessoa. Uma das frutas mais abundantes na América do Sul. O abacate é rico em fibras, vitaminas do complexo B, K e C, além de ser uma fonte de minerais como potássio e cobre. Versátil, é utilizado em diversas receitas. Por muito tempo, foi alvo de críticas devido ao seu teor de gordura. Mas a ciência conheceu melhor a tal gordura do bem. A fruta é tida hoje como uma aliada para proteger o coração e ajudar no emagrecimento. Do abacateiro é possível aproveitar tudo. Das folhas, dá para fazer chá, igualmente rico em nutrientes. E até o caroço tem quem aproveite em alguma receita. Mas hoje a gente vai atrás de um abacate bem diferente do normal. Para isso, fomos até a zona rural de Araguari, onde mora essa família de cafeicultores. E como bons mineiros, é com café produzido aqui, pão de queijo quentinho e uma boa prosa que eles recebem a gente. Mas olha, apesar do café ser o sustento dessa casa há gerações, não foi sobre isso que a gente veio falar, não. Por isso, o casal Elisângela e Leôncio logo me convidam para conhecer o pomar. E já me adiantam, aqui só não tem pé de maçã. Gente, aqui vocês têm de tudo. Tem. Tudo quanto é fruta. Tem bastante, aqui tem um bocadinho de planta. Mamão, limão. Graviola, cajamanga, jabuticaba, abacate. Precisa nem no hortifruti. Não, de jeito nenhum, não. Aqui tem fartura. Mas eu fiquei sabendo que quem chega aqui só quer conhecer o pé de uma fruta. É verdade? Sim. Posso conhecer também? Pode. Vamos lá? Vamos. Com mais de 3 metros de altura, a árvore tem folhas bonitas, brilhosas e grandes que chegam a esconder os frutos. Quem bate o olho arrisca tudo quanto é palpite.
Uns falam que não é abacate, uns perguntou se era pepino, eu falei, não, é abacate mesmo. Aí fala assim, que nem nós também nunca tinha visto isso aqui, né? Aí muitos aí falam assim, mas não é impossível, é abacate desse jeito, nunca vi, é a primeira vez. Aí o povo fica curioso para saber, né? Falou assim, mas como que pode o abacate é grande e dar uma frutinha desse tamanho, né? E não é que é abacate mesmo? Ou melhor, mini abacate? A árvore foi plantada pelo casal há 4 anos e nunca que imaginariam um resultado. Primeiro a gente pegou a semente e plantou no Balaim. A intenção da gente era levar para para Bahia, que a gente tinha comprado uma área lá. Só que aí depois a gente desistiu. Aí falou, vamos plantar ali mesmo. Aí plantou. E o primeiro ano deu uns abacatinhos pequenininhos, a gente achou que era normal, porque a primeira safra é assim. Aí agora na segunda a gente ficou mais impressionado, porque deu muito, né? Muito mesmo. A colheita é farta. E não só o tamanho que é diferente, o formato também. O mini abacate é mais compridinho. E por dentro, nada de caroço, só a polpa da fruta. Olha a diferença dele para um normal. Isso é interessante, é diferente, né? Ninguém tinha conhecimento aqui da região sobre isso. Um abacate sem semente, né? E ele é mais docinho, eu acho, ele é mais docinho que os outros. Nossa equipe levou o fruto para ser analisado pelo coordenador técnico da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. Cheiro de abacate. Ele explica o que pode ter acontecido. Normalmente, o que acontece no abacate é de polinização cruzadas, né? Tem grupos de abacate, variedades, que de manhã as flores femininas abrem e as masculinas estão fechadas. E um outro grupo de outras variedades, as flores masculinas abrem de manhã e as femininas estão fechadas. Então preciso do plantio dessas duas variedades para haver cruzamento. Principalmente insetos, notadamente as abelhas, levam o pólen, né, do masculino para o órgão feminino, para a flor feminina, aí a formação do fruto, né? E esses frutos pequenos, a literatura inclusive diz que essa variedade, que eles chamam de avocado, houve uma mutação e produziu um fruto menor. Desse fruto menor, eles fizeram enxerto, então hoje encontra alguns viveristas que produzem essas mudas enxertadas para produção exclusiva de mini abacate. Tem mais melancia no mercado. É que a oferta aumentou na principal região produtora da fruta no país. O preço da melancia registrou queda em Uruana, Goiás, entre os dias 20 e 24 de maio. E isso se deu por conta do aumento do ritmo de colheita na região e das temperaturas em queda nos grandes centros consumidores, como o Sudeste, que restringem a procura pela fruta. Assim, a melancia graúda foi vendida na média de R$ 1,90 o quilo em Uruana, queda de 26% em comparação com o cobrado na semana anterior. Vale ressaltar que, apesar do aumento da oferta no período, a disponibilidade da fruta ainda esteve abaixo do usual, já que as chuvas durante a florada afetaram o desenvolvimento das lavouras e o rendimento se reduziu. Para os próximos dias, a expectativa é que os preços sigam em queda devido à possibilidade de novo aumento da oferta e das temperaturas em queda nos grandes centros. As abelhas são fundamentais para manter o equilíbrio ambiental. E quem trabalha com a produção de mel sabe que essa também pode ser uma boa fonte de renda. A poucos quilômetros do bairro São José, em Linhares, fica localizado o apiário Provisão. E nós fomos até lá conhecer um pouco mais dessa produção e como ela começou. O Rafael é o proprietário e é ele quem vai nos mostrar como a mágica acontece. Mas antes, vamos nos paramentar. A gente começou de uma forma bem singela. Eu trabalho numa empresa de um grupo petrolífero e a gente participou de um empreendimento voltado para processamento de mel. E eu fui acompanhar esse processo e acabei me apaixonando pelas abelhas e aí, junto com a minha esposa, nós ingressamos com a produção, criação, reprodução e produção de mel. Você certamente já deve ter ouvido falar que elas são o equilíbrio do meio ambiente. E não está errado.
tudo passa pelas patas de uma abelha. A vida ela passa por uma pata de abelha. O que nós comemos que vem do campo fatalmente passou pela pata de uma abelha. Então ela é um direcionador de como está o ambiente hoje, onde ela está instalada, de como a gente está cuidando do nosso ambiente, do meio ambiente. No mundo das abelhas existe tempo para tudo. Dentro de cada colmeia, cada uma exerce uma função. Para chegar até o mel que conhecemos hoje, o caminho é longo e eu diria que um tanto quanto curioso. A gente só conhece mel, né? Toda vez que alguém fala de mel, pensa que é só mel. Mas o mel, na verdade, é um processo muito elaborado. A gente precisa ficar acompanhando florada, de qual tipo de florada. Aqui nesse ambiente nós vamos iniciar a produção da florada do café. Então nós vamos produzir mel de café. Isso vai definir algumas coisas, por exemplo, coloração do mel, aroma do mel, densidade do mel. Em outro lugar onde a gente produz outra qualidade de mel, que é da flor do camará, esse mel ele é um mel mais claro, um mel mais leve, um mel que tem um teor um pouco mais ácido. E a particularidade está envolvida diretamente no tipo de flor. A gente colheu aqui flor dessa mata, então conhecido como mel silvestre. É o mel mais comum. Agora a gente vai entrar numa produção do mel de café. É um mel com um sabor um pouco mais suave, uma coloração mais escura. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 350 mil apicultores, o que coloca o país como o 10º em maior produção de mel no mundo. Na agricultura familiar, a apicultura é também uma das grandes opções para o aumento de renda. Mas por trás disso tudo, ainda existem alguns desafios. A produção de mel, principalmente na apicultura, ela pode crescer muito mais no estado do Espírito Santo, porque essas abelhas, aí as abelhas africanizadas, né, são abelhas eusociais com grandes populações, essas abelhas elas precisam de uma florada massal, que a gente fala. E nós temos aqui vários exemplos de floradas massais. O café é o melhor exemplo que nós temos. Então, desde que tenha uma melhor organização, né, que se coloque em contato, é só um exemplo, os apicultores com os cafeicultores, aí nós temos um leque de outras oportunidades dentro desse setor. Hoje, no Espírito Santo, existem mais de 30 espécies diferentes, o que dá a apicultores infinitas possibilidades de criação. A apicultura, que é a criação racional das abelhas africanizadas. Mas existe também a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Além disso, é incrível para algumas pessoas, existem também as abelhas solitárias, que podem ser criadas e utilizadas, né, por exemplo, em polinização. O Rafael começou de repente. A família abraçou a ideia e hoje está não só em Linhares, mas também em outros estados do Brasil. Uma coisa que foi crescendo sem muito planejamento no primeiro momento, foi se organizando e hoje está virando um negócio de sucesso. A gente consegue mandar produtos hoje para o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, além de atender o estado do Espírito Santo. O queijo artesanal faz parte da cultura e da tradição mineira. E o produtor do estado já pode comemorar uma nova maneira de regularizar o negócio com um novo projeto. O processo de preparo do queijo Minas artesanal permanece praticamente o mesmo desde o século XVIII. Isso graças ao conhecimento familiar transmitido entre gerações. Para preservar essa tradição e garantir a qualidade do produto, o saber fazer da produção do queijo Minas artesanal tornou-se patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2008. E a expectativa é que o modo de fazer o queijo Minas artesanal seja reconhecido internacionalmente com o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. De acordo
acordo com o último levantamento da Emater Minas, a produção da iguaria envolve mais de 30 mil famílias no estado. Atualmente, 15 regiões produzem queijos artesanais a partir do leite de vaca cru in natura e sem nenhum processo mecânico industrial. Hoje, 10 regiões produzem o queijo Minas artesanal: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, entre Serras da Piedade Alcaraça, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Cerro e Triângulo Mineiro. Um projeto que tem ajudado os produtores na regularização dos negócios é o Queijo Minas Legal, que já visitou mais de 1.200 estabelecimentos em 160 municípios de Minas Gerais. A iniciativa é uma parceria entre o Procon Minas e o governo do estado e visa o alcance do registro sanitário para os estabelecimentos produtores dos queijos artesanais. O Delmar aprendeu a fazer queijos com os pais e abriu o próprio negócio em 2019. E é no sítio Rancho Novo, distrito de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, que ele produz queijo maturado. Esse processo aí do Queijo Minas Legal foi muito bom para nós, porque ele acabou tirando a gente do anonimato. Acabou tirando o produtor O produtor era considerado como clandestino. Entendeu? E isso mudou bastante hoje, porque você saiu do anonimato, você saiu da clandestinidade para se regularizar seu queijo. Então isso é fantástico, entendeu? Então eu quero ter o selo ártico, tudo que eu tenho direito no queijo, eu quero ter. E foi por meio do projeto que o produtor recebeu as orientações da Emater Minas para conseguir o selo Arte, que autoriza a venda do alimento em todo o Brasil. O produtor de queijo, né, um produtor rural, às vezes ele vem muito da forma arcaica que aprendeu com os avós, aprendeu com o meu pai, entendeu? E não tem a metodologia correta, porque hoje tem uma metodologia toda aprovada, o jeito certo de fazer, então as boas práticas de fabricação. Então a gente com o CID aí, por exemplo, nós tivemos curso nas boas práticas de fabricação, nas boas práticas da ordenha, né? Porque para você fazer um queijo bom, a qualidade do leite aqui embaixo tem que ser excelente. O investimento do Procon Minas dentro do projeto é de R$ 2.800.000, provenientes do Fundo Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor. Segundo o diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura do Estado, o governo de Minas investe aproximadamente R$ 1,5 milhão no projeto Queijo Minas Legal, com a realização das visitas dos extensionistas da Emater, além de equipe da própria secretaria para execução e gestão do projeto, o que facilita a vida do produtor. Uma coisa é certa, o queijo está no DNA de todo mineiro e é motivo de orgulho principalmente para quem ajuda a produzir essa iguaria famosa mundo afora. É muito gratificante quando a gente chega numa feira, as pessoas vão fazer a degustação, né? E gostam, e levam, e elogiam, porque é bem trabalhoso, né? Para que a gente conseguir um queijo de qualidade, é bem trabalhoso. Então, quando a gente chega lá no consumidor final, a gente gosta de trabalhar já com o consumidor final. Quando a gente chega lá e eles gostam muito e elogiam, é muito gratificante. Com a redução da oferta no campo, o preço do leite segue subindo. E essa semana, a Natália Grigol, pesquisadora do CPEA na área de leite, explicou esse movimento. Sim, essa alta deve continuar. Então, a gente tem uma movimentação dos preços do leite que obedece uma sazonalidade, né? Então, quando a gente observa aí a seca chegando no sudeste, no centro-oeste, normalmente, né, nessa época do ano, a gente está falando de entre-safra, e isso tende a durar aí até meados de agosto, setembro, a depender de quando voltam as chuvas da primavera. E nesse ano, apesar de haver bastante insegurança, né, em relação ao consumo, uma certa dificuldade das indústrias de repassarem a alta do campo para o consumidor final, essa oferta no campo ela continua limitada. Então, esse movimento de valorização ele deve persistir. Ele pode perder força, mas ele deve persistir. Quando a gente observa os preços, né, numa cadeia produtiva, a gente observa a diferença na oscilação de acordo com o elo.
E isso se deve a múltiplos fatores, né? Então, quando a gente olha a gôndola como consumidor, aquele produto que está ali, antes dele estar naquela negociação, ele passou pelo atacado, ele passou pela indústria, né? Estava dentro da porteira. Então, existe um fluxo, existe uma diferença desses elos e a transmissão da variação do preço nem sempre é simétrica, nem sempre é igual, né? E isso causa, sim, bastante confusão, bastante dificuldade para todo mundo, né? Para o consumidor, para a indústria, para o produtor, porque a previsibilidade desse movimento, ela fica comprometida. Mas os agentes que estão no campo e da agroindústria, principalmente, eles têm que estar sempre, sim, olhando esse comportamento do consumidor na gôndola, na ponta final, para avaliar como que eles vão trabalhar esse repasse, né? E lembrando que os lácteos são uma categoria grande de produto, né? E a matéria-prima é uma só, é o leite cru. Então, existem diferentes estratégias para trabalhar essa valorização que acontece no campo, né, na passagem aí para o preço que chega, né, até a prateleira do consumidor. Mas isso não tem sido tarefa fácil, não. A indústria tem comentado muito, né, da dificuldade na negociação com os canais de distribuição, que tem pressionado aí por preços menores. E nesse contexto, as importações elas também continuam sendo aí um fator importante, porque o volume importado ele ainda segue num patamar mais ou menos elevado e acaba também pressionando, né, colocando um teto aí de até onde o preço do lácteo brasileiro vai, né? A importação ela acaba sendo mais competitiva, então ela acaba pressionando também as cotações ao longo dessa cadeia de produção. O Agro Record News de hoje está chegando ao fim. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.